uma vez boa noite para aqueles que não falei. Vou deixar os avisos no final, provavelmente vai chegar mais pessoas no decorrer desse culto. Como eu sempre digo, é uma alegria e uma honra estar aqui com os irmãos e poder compartilhar a palavra do nosso Deus. Irmãos, a Bíblia nos ensina verdades que transformam não só a nossa mente, como também os nossos corações. Hoje nós vamos continuar. 3, capítulo 3, do 15 diante. Hoje nós continuamos a nossa caminhada na carta aos Gálatas, irmãos, que tem sido uma mensagem essencial para a nossa fé, para o nosso entendimento acerca de igreja, acerca de tradição, acerca de lei. E eu coloquei o título dessa série de sermões como Liberdade sem filtro. Liberdade sem filtro. Eu estava dizendo, ou melhor, eu disse nas outras exposições, que o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta para corrigir os erros que estavam acontecendo no ensinamento daquela igreja, ou melhor, daquelas igrejas. E Paulo também estava escrevendo para reafirmar o Evangelho. Estava dizendo assim: irmãos, o Evangelho é isso aqui, é isso que eu estou ensinando, não é o que vocês estão ouvindo por aí não. Então, muitos daquela época estavam confundindo a graça com as obras da lei. E hoje, irmãos, muitos ainda confundem a graça com a lei, porque elas entendem que o esforço dela pode comprar um pedacinho, um terreno no céu. Elas entendem que o afazer dela pode comprar a bênção, pode comprar algo de Deus, mas não é assim que funciona. Esse perigo existe no dia de hoje e precisamos, irmãos, ter clareza com o que realmente nos salva. Então, o título do meu sermão é o que realmente nos salva. É uma pergunta, é uma interrogação. Então, a verdade do Evangelho, irmãos, é que somos justificados somente pela fé em Cristo. Vou repetir: somos justificados somente pela fé em Cristo. Então, não tem nenhum esforço humano que pode tornar você aceitável diante de Deus. Nada que você venha fazer pode te deixar aceitável diante de Deus, irmãos. Então, se você esquecer disso, você vai cair no erro de confiar no mesmo erro que aqueles irmãos estavam cometendo na galáxia. Então, Deus nos deu a sua palavra para que a gente não seja enganado pelo legalismo, irmãos, ou pelo relativismo, porque existe o legalismo e existe também o relativismo. Então você precisa se firmar na fé, crescer no entendimento e entender o que de fato é ser livre. A liberdade que temos em Jesus, irmãos, é preciosa. Ela não pode ser trocada por fardos desnecessários. Muitos das nossas igrejas estão carregando fardos desnecessários. Essa semana eu tive um encontro com os pastores lá em Jardim Botânico e foi levantado o tema de quantos pastores estão se suicidando. Muitos, irmãos, muitos. Esses dias mesmo, um pastor próximo se suicidou, Batista, pastora Batista. E muitos estão carregando fardos. E aí, cada caso é um caso, mas muitos têm ocupado a sua mente com fardos que eles poderiam dividir, que eles poderiam passar, talvez para um amigo, talvez para uma equipe de liderança qualificada, mas o que tem acontecido é isso: líderes sobrecarregados, líderes carregando fardos pesados,
quando o nosso Mestre Jesus e depois os apóstolos disseram que é pela graça. É pela graça. Quando eu vejo que eu estou sobrecarregado, eu oro ao Senhor e digo: Senhor, está pesado. E aí o Senhor me mostra que não é para estar tão pesado assim. É porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, irmãos. Então que o Espírito Santo nos guie nessa noite e abra os nossos olhos para que a gente possa ver a verdade do Evangelho. Abra sua Bíblia mais uma vez em Gálatas, capítulo 3, vamos ler do 15 ao 20. Gálatas 3, do 15 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz: e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma, pois se estivesse sido dada uma lei que pudesse conhecer vida, que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé haveria de vir e fosse revelada. Assim, a lei do nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, não estamos mais sob o controle do tutor. Irmãos, desde os tempos antigos, Deus fez promessas ao seu povo. Você pode ler no Antigo Testamento, de Gênesis ao último livro do Antigo Testamento, as promessas que Deus foi fazendo ao seu povo. Uma das promessas foi feita a Abraão. Inclusive, nós encerramos domingo a série sobre a vida de Abraão. E essa bênção garantiu bênção a todas as nações, não somente a Abraão. Essa promessa, irmãos, ela não veio com regras, mas ela veio com fé, mostrando não só para Abraão, mas para toda a humanidade que o plano de Deus era, de fato, salvação. Com o tempo, Deus deu a lei ao povo de Israel através de Moisés. A lei, irmãos, não anulava a promessa, mas ela mostrava o quanto os homens precisavam da graça de Deus. O problema disso tudo é que muitos passaram a confiar mais na lei do que na promessa.
escreve aos Gálatas porque a lei estava sendo trocada pela liberdade do Evangelho. Ou seja, aqueles crentes estavam trocando o Evangelho pelo peso da lei. Eles estavam sendo influenciados a acreditar que obedecer regras os tornariam mais justos diante de Deus. Olha, se você fazer tal coisa, você vai se achegar a Deus. Se você rezar tantas orações, você ficará mais próximo de Deus. Se você fizer tantas boas ações, você ficará mais próximo de Deus. Então, isso colocava em risco, irmãos, a essência do Evangelho. Porque a salvação é pela fé e não pelas obras. Ainda hoje, muitos vivem como se aceitasse ou se fossem aceitos por Deus com base no que fazem. Então, se você faz, você é um crente melhor, porque você faz da forma correta, da forma religiosa que manda o manual. Mas o fato é, irmãos, que se dependesse de cada um de nós, ninguém seria salvo. Sabe por quê? Porque ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente. Na marca, como dizem os militares, ninguém consegue cumprir a marca. Somente através da fé em Cristo você pode receber a verdadeira justiça divina. Amém? A gente concorda nisso? Ou alguém discorda? Então, Paulo está aqui nos ajudando a entender qual era o papel da lei, irmãos, e por que a promessa em Cristo era suficiente. O que realmente nos salva, irmãos, é as nossas obras ou a fé na promessa de Deus? Para responder essa pergunta, o que realmente nos salva, nós precisamos ler o texto novamente e estudar ponto a ponto os versículos que acabamos de ler. Entender o que Paulo ensina sobre a promessa e entender o que Paulo está ensinando sobre a lei. E o primeiro ponto que a gente precisa observar, irmãos, e você deve anotar e você deve guardar aí nas suas anotações, a promessa é maior do que a lei. Amém? A promessa é maior do que a lei. Então Paulo começa o versículo 15 dando um exemplo prático. Eu amo Paulo porque Paulo era uma pessoa que dava exemplos. E Paulo começa assim: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular o testamento depois de ratificado, depois de assinado, depois de carimbado, nem acrescentar-lhe algo, mesmo entre os homens. Na lei dos homens, um testamento ou um contrato assinado, ele não pode ser revogado e ele não pode ser alterado arbitrariamente. Não é assim? Quando você vai lá no cartório, você assina o documento, assinou, já era. Quantas histórias nós lemos de antigos que iam sem saber em cartórios assinar documentos enganados por terceiros que não eram para ser assinados e quando o vídeo estava assinado, você está doando aqui parte da sua terra para vereador, para prefeitura e etc. Então, se isso é uma verdade para os humanos, imagine em uma aliança feita por Deus. A promessa feita a Abraão era definitiva, era inquebrável. Sabe por quê? Porque partiu do próprio Deus. Deus chama Abraão e lhe faz a promessa. Não partiu de Abraão, irmãos. Não partiu do desejo do homem, mas foi Deus quem escolheu Abraão
Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falava de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. Isto é Cristo. Paulo aqui faz um esclarecimento doutrinário e forte para aquela igreja. Deus não falou em descendentes no plural. Ele está falando de um descendente específico. Então isso significa que a promessa da bênção não se cumpre em Israel como nação, mas em Cristo como Salvador. Toda esperança de salvação está na promessa feita a Ele, e não na obediência a Ele. Olha que coisa incrível! Muitos anos o povo estava adorando um espantalho, algo que eles não conseguiam compreender. E aí no versículo 17, Paulo ainda vai dizer assim, quando dizer isto, aliás, quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Irmãos, se a salvação dependesse da lei, a promessa de Deus teria sido anulada. Deus nunca revoga aquilo que Ele promete. Se Ele prometeu, a sua palavra é imutável. Então nós vemos aqui que a promessa é maior do que a lei, porque foi estabelecida antes e tem garantia do próprio Deus. Nós vimos isso quantas vezes Deus chamou Abraão e reafirmou a promessa: Abraão, eu te prometo, eu irei cumprir a promessa que fiz a você. A herança da salvação, irmãos, ela não vem da lei, mas ela vem da promessa. Olha o versículo 18: pois se a herança depende da lei, não depende da promessa de Deus. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Se fosse pela lei, é bem simples. Dependeria do esforço humano e não da graça. Será que a gente consegue entender isso? Se a salvação fosse pela lei, dependeria de você, dependeria de mim, dependeria dos nossos esforços e da nossa obra. Não seria graça. Mas Deus deu a sua herança gratuitamente a Abraão pela fé, como presente, irmãos, não como um pagamento. Quando a gente entende, a gente enxerga que a nossa, o nosso, como eu posso dizer, o nosso relacionamento com Deus é algo que, em vez de Ele nos recompensar, aliás, em vez de Ele nos dar um presente, Ele nos paga pelo aquilo que a gente faz, isso não é evangelho. Compreende? Isso é esforço, isso é mérito. Então, se eu deixar de fazer isso aqui, Deus vai parar de me abençoar. Se eu fizer isso, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar uma casa, Deus vai me encher de bens. E nós, irmãos, somos viciados em mérito. Quando eu digo nós, eu estou dizendo os humanos, as pessoas. Se você pegar algumas igrejas ou religiões que se baseiam na meritocracia, qualquer hora que eles abrem os seus templos está cheio de gente, porque as pessoas querem receber, elas querem, sabe
sacrificar e querer receber pelo seu sacrifício. Por isso o Evangelho é diferente, porque a salvação não pode ser conquistada por mérito, mas ela é recebida pela fé em Cristo. Então, Abraão, ele não foi abençoado porque ele deu seu filho. Abraão, ele foi abençoado porque ele teve fé que Deus iria abençoá-lo, que Deus iria prover, que Deus iria de fato dar o cordeiro para que ele sacrificasse. Então foi a fé, e eu já disse outra vez aqui, fé vem de fidelidade, raiz de fé é fidelidade. Então não é um botão que você ativa e você diz eu tenho fé, não é um copo d'água que você coloca em cima da sua televisão, não é isso, é você ter fidelidade em Deus, você ter confiança que Ele te guarda. Então Paulo deixa claro que a promessa sempre foi o plano central de Deus para salvar o seu povo. A lei não veio para substituir a promessa, irmãos, mas ela veio para mostrar a necessidade de um Salvador. Em Cristo, cada um de nós temos a herança que foi garantida a Abraão pela fé. Amém? Mas, se a lei não pode nos salvar, qual é então o propósito da lei? Já se fez essa pergunta? Parece até que eu estou batendo na lei o tempo todo, né? A lei é má, a lei é ruim, etc. O que é a lei? E o segundo ponto é isso. A lei revela a nossa necessidade. E aí Paulo pergunta no versículo 19: qual então era o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. A lei, irmãos, nunca teve propósito de salvar. A lei, Paulo está respondendo aqui que a lei ela foi dada por causa do pecado, por causa das transgressões. Ou seja, o papel da lei é revelar o pecado, é revelar que nós somos falhos, é revelar que nós não conseguimos, por nossos méritos, nos achegar a Deus, é revelar que por nossos méritos nós não vamos mudar ou sequer o plano de Deus. Então, essa lei foi entregue por meio de anjos, mediada por Moisés, mas a promessa foi feita diretamente por Deus. E aí Paulo declara que a lei exigia, irmãos, um mediador, mas Deus fez a promessa sozinho. Versículo 20: contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Aqui, irmãos, a presença do mediador que Paulo cita aqui indica que havia duas partes envolvidas no pacto, na promessa. Até porque, se existe uma promessa, existe aquele que prometeu e aquele que está recebendo a promessa. Mas a promessa que foi feita a Abraão, irmãos, é unilateral. Deus ele garante sozinho o seu cumprimento. O que isso está falando para a gente? Isso que demonstra para a gente que a salvação ela nunca dependeu da lei, mas da fidelidade de Deus. E aí eu retorno a minha fala dizendo que muitas das vezes nós vivemos na igreja como se vivêssemos nos tempos da lei, cumprindo regras, cumprindo ritos em que Deus não nos disse para fazer, achando que nós vamos comprar o caráter de Deus, achando que nós iremos mudar as decisões de Deus. Irmãos, Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus sabe o propósito de cada um de nós em fazer algo no reino dele.
Nós podemos enganar os outros, podemos nos enganar, mas a Deus a gente não engana. Então é um engano achar que as nossas obras podem mudar os planos de Deus, podem mudar aquilo que Deus quer para o seu povo. Nada que você venha fazer pode mudar o tio daquilo que o Senhor falou, que o Senhor fez, dos propósitos, dos planos dele. E aí no versículo 21, Paulo vai dizer assim: então, a lei opõe-se à promessa de Deus? Ele pergunta. De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Irmãos, se houvesse uma justiça que viesse da lei, capaz de dar vida, capaz de vir por meio dela, seria algo muito inusitado na nossa lei. A lei não tem poder para salvar. A lei tem o poder para expor a sua incapacidade de obedecer a Deus, de mostrar que mesmo você tentando fazer o seu melhor, você não vai conseguir 100%. Então a lei mostra que por nossos próprios méritos nós nunca alcançaríamos a vida eterna. Muita gente ainda acha que consegue sozinho, que consegue. Já viu o pregador dizendo que o reino de Deus é conquistado à força. A força de quem? Só se for Jesus Cristo. A Escritura é clara. Ela declara que todos estão sob o pecado, todos estão debaixo do jugo do pecado. Olha o versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. A lei é mais como se fosse uma prisão, irmãos. Isso deixa claro, sabe o quê? Que antes de crermos em Cristo, todos nós éramos escravos do pecado. E a palavra servo de Deus, que é uma tradução muito bonitinha, quer dizer também escravo. Vocês sabiam disso? Escravo e servo é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Então, a lei deixa claro que todos, sem exceção, são escravos do pecado. E isso impede cada um de nós, irmãos, a confiar na nossa própria justiça. Mas tem um porém, nos direciona para Cristo. Então a fé, que é a promessa que Deus faz a Abraão, é por essa fé que nós conseguimos ser libertos dessa condenação, dessa prisão, desse cárcere. Então a lei ela não veio para salvar, mas para nos levar à única esperança real, que é Cristo. Então, assim como o espelho que mostra as nossas imperfeições, a lei revela a nossa necessidade da graça. Quando você olha no espelho e vê a sua imperfeição, a lei serve para isso. Você olha para a lei e diz: eu preciso de algo maior, sozinho eu não posso. Então a lei ela nos conduz a uma conclusão inevitável: precisamos de um redentor, precisamos de alguém para nos salvar. E é exatamente isso que Paulo vai explicar nos versículos seguintes, que é o ponto 3, o último ponto do nosso estudo. A lei nos leva até Cristo. Versos 23: antes que viesse a fé,
estavam sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé haveria de vir, fosse revelada. A lei estava nos mantendo confinados, literalmente como prisioneiros, sem possibilidade de escape, ou seja, ninguém consegue escapar sozinho, e isso mostra que ela nunca foi um meio de salvação, mas a lei era apenas um cerco que mostrava a nossa necessidade de libertação, a nossa necessidade de encontrar com Cristo, a nossa necessidade de ter um Salvador. E o texto diz aqui que esse confinamento, essa escravidão, ela dura até que a fé fosse finalmente revelada através do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. E aí Paulo diz que a lei foi um tutor que nos conduziu até Cristo. E aí no versículo 24 ele vai dizer assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados por quem? Por quem? Pela fé. No mundo antigo, irmãos, só para a gente entender o que Paulo está falando, um tutor era um escravo encarregado de disciplinar e guiar uma criança até a maturidade. Da mesma forma, a lei nos educou, nos disciplinou e nos mostrou que não podíamos nos justificar sozinhos. E o objetivo final era nos manter sob a lei, mas nos levar até a justificação pela fé. E aí no versículo 25 Paulo diz assim: agora porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Isso não significa que a lei foi anulada, irmãos. Isso significa que o papel da lei foi cumprido em nos conduzir a quem? A Cristo. Como um estudante que não precisa mais de um professor, depois de aprender a lição, a lei cumpriu a sua função. Não é verdade? Já pensou se fôssemos ficar no ginásio a vida toda? Já pensou se formos ficar na escola a vida toda? Os professores ficam em verdade. Passa ano, muda ano, e o professor está lá na escola, muda as turmas, os alunos crescem, mas nos colocando como alunos. A gente até sente uma saudade do tempo que nós éramos alunos. Quando a gente estudava, a gente tinha vontade que acabasse. Mas quando acaba, a gente olha assim para trás, nossa, que não passou nada. Mas imagine se fosse vivermos em uma quinta série, uma sexta série infinita. A lei é dessa forma. Ela nos mostrou qual é o caminho que deveríamos seguir, a quem nós deveríamos ir, mas ela já cumpriu sua função. Agora a justiça vem exclusivamente pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Então, irmãos, a lei apontava para a sua, para a minha, para a nossa incapacidade. Ela preparava o caminho para a salvação pela graça. Então, Cristo é o fim do caminho traçado pela lei, a realização da promessa feita a Abraão. Por isso que eu fiz questão de estudarmos Abraão antes de lermos Gálatas, antes de estudarmos Gálatas. Então, quem permanece confiando na lei está como um adulto que depende de tutor. Está como aqueles adultos dos tempos de hoje que estão com 40 anos, 50 anos e não saem da casa dos pais, porque eles não conseguem ter uma vida fora. São crianças grandes, são pessoas que
não saíram do estágio de escravidão. Mas em Cristo nós somos livres, irmãos. Livres para viver pela fé, guiados pelo Espírito Santo e não pelo peso da lei. Infelizmente, nas nossas igrejas, temos muito crente parecido com esses jovens senhores de 40 anos que não saíram da casa dos seus pais. Vivem à base do leitinho até hoje. Não conseguem partir para a comida sólida. São crianças, são bebês. Em Cristo nós somos livres, irmãos, para viver pela fé. Precisamos dessa maturidade. Precisamos entender isso. Se não entendermos isso, a nossa vida vai ser complicada, não só para nós, mas para os nossos irmãos das nossas comunidades de fé, para os nossos irmãos das nossas igrejas. Então, em vez de sermos bênçãos, seremos pessoas que atrapalham a expansão do reino. Seremos pessoas que atrapalhamos os ministérios, porque a gente não consegue ser pessoas saudáveis. Pergunta sincera: um homem ou uma mulher de 40 anos, solteiro, que mora com os pais, isso é uma vida saudável? Sejam sinceros. Ninguém quer responder? Todo mundo com medo? Isso não é saudável, irmão. Isso não é saudável. Óbvio que tem pessoas com alguns problemas de saúde e etc. Mas isso é coisa à parte. A normalidade é as pessoas se desenvolverem, as pessoas crescerem, formarem suas famílias. Essa é a normalidade. Dentro da igreja é a mesma coisa. Você precisa chegar como um novo crente, se alimentar ali com o seu papazinho, seu leitinho, mas você não pode ficar nesse estado o resto da vida, irmão. É necessário crescer, é necessário desenvolver o seu dom. Então, o propósito de Deus sempre foi levar a humanidade a Cristo. A lei, ela até que teve o seu papel, mas foi um papel temporário. Então agora você não precisa mais de muleta espiritual, porque você tem salvação para ele, Jesus. Então a nossa confiança, ela não está na obediência da lei, mas na obra perfeita de Cristo. Cristo morreu e cumpriu a sua obra na cruz, para que você vai ter frutos, irmãos. Então, Paulo está ensinando isso, igreja. Paulo está falando sobre isso, ensinando a igreja de como ela deveria se portar. A lei nunca teve propósito de salvar, mas de mostrar o caminho, de apontar para onde deveríamos ir. Falando sobre liberdade, para a gente finalizar. A verdadeira liberdade não está em tentar obedecer regras para ser aceito. Não está em tentar pegar cargo na igreja para você dizer a Deus: Deus, eu estou trabalhando para ti. Mas a verdadeira liberdade é confiar totalmente em Deus, totalmente na obra dele, que cumpriu a lei e nos justificou pela fé. Então, a nossa identidade agora não está mais no que você fez ou no que você deixa de fazer. Está no que Cristo fez por você. Amém? E tudo que você faz é baseado no que Ele fez por você. Você não faz para se justificar, mas você faz porque Cristo preparou as obras de antemão para que você pudesse dar delas. Se você tentar se justificar pelas obras, você vai ser rejeitado, porque isso não é suficiente para Cristo. Cristo não vai entrar aqui hoje na igreja e vai olhar aqui, ó, o pastor fez mais, a irmã fez mais ou menos, a outra irmã ali está devendo. Não é sobre isso.
Mas Deus nos chama a abandonar qualquer confiança própria, mas Ele nos chama a descansar na justiça dele, a entendermos de fato que viemos como filhos da promessa, mas a promessa é ganhada pela fé e não pela lei, não por tábuas, não por coisas escritas em pedra, mas sim pela promessa que Ele fez a Abraão.